ao Trino Deus e exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. E sem detimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto for no ver, quero mostrar que a razão está na fé. Os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, essa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto for em lugar. Quero mostrar que a razão está na fé. Os que puderem ver, sei que verão. Os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida
Eu sou Inácio Santos, da Conservativa Web Rádio. Obrigado por ouvir. Estou todos os dias online. Divulgue nas suas redes sociais e compartilhe. Envie uma mensagem via WhatsApp. Mais 55 11 9 17 23 31 50. Deus abençoe seu dia, levando o verdadeiro evangelho e doutrinas bíblicas puras que recebemos pelos séculos aos quatro cantos do planeta. Confiar, ver-se luzes. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos 91:2. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Não excede. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Seja o horário que você for a assistir esta live, que seja um propósito bom para que todos possam saírem edificados. O propósito desta live, ela é para a missão. Ultimamente eu tenho trabalhado com um missionário no continente africano, Moçambique, e nós precisamos ler a Bíblia, e não só pregar, mas ler a Bíblia e também escutar da palavra de Deus. Então, eu gostaria de partir de hoje, não sei ainda se todos os domingos ou domingos alternados, mas talvez todos os domingos, talvez um pouco mais cedo, porque o horário do outro lado já são são 5 horas a mais. Mas ao pastor Jordão, que está na África, aí meus cumprimentos, e a sua família. E também a congregação que tem lá, nós estamos trabalhando, principalmente eu, trabalhando com eles. Eu tenho estudado há mais de 35 anos a Bíblia como batista original, e hoje eu me chamo de batista conservativo, porque eu sou, de fato, um batista conservativo, que conservo as doutrinas que vieram pelos batistas pelos séculos. Eu sou um pastor batista que não concordo, não aceito, não participo da modernidade que existe hoje dentro do meio batista. Até ontem eu estava pesquisando lá em Moçambique, estava vendo sobre um site da Convenção Batista de lá, e eles lá, enquanto aqui não, né, em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos não fazem isso, lá eles colocam as 3 linhas, depois eu vou deixar aqui na nossa página, eles colocam então as 3 linhas de origem dos batistas, porque a linha mais aceita
entre os batistas é que nós viemos dos irmãos que se desviaram da igreja anglicana e foram para a Holanda. Então, nós não cremos nessa teoria, mas lá eles colocam as três, embora se eles creem na terceira. Lá tem Jesus, Jordão, João, Jordão, Jesus, que essa teoria ela mostra e está escrito lá, e eu vou deixar, eles mesmos colocam, e essa que nós também cremos. Tem as duas primeiras, que começou com João, depois veio Jesus, escolheu seus apóstolos, que é o pilar da igreja. 1 Coríntios 11, 28, ele fala isso, né? Está no fundamento, os apóstolos estão no fundamento, e Lucas também, capítulo 6, se eu não me engano, de 12 a 16, fala que Jesus tinha vários discípulos, e ele subiu no monte para orar, e depois de orar, ele escolheu 12 apóstolos. E aí lá em Corinto fala que ele colocou no fundamento, 1 Coríntios 12, 28, no fundamento da igreja, os apóstolos. Então a igreja de Cristo tem essa conotação, é a primeira delas, né? Começou o batismo por João, veio Jesus, foi batizado, escolheu os apóstolos, e depois Jerusalém, eles ficaram lá, e depois eles saíram para pregar para toda a terra. E uma segunda linha que eles colocam também, que é sobre as doutrinas que nós mantemos, né? As verdadeiras igrejas batistas, elas, então, são aquelas que seguem essas duas linhagens. Vem de João, porque não é João Batista. A Bíblia ensina que é João o Batista. Por isso ficou o nome de Batista ou Batista. Não é João, não chama João Batista. É João o Batista. Por quê? Porque João tinha a missão dada de Deus para batizar. Ele foi o primeiro precursor, o primeiro profeta que recebeu de Deus essa missão de batizar. E todos que ele foram batizados foi colocado na igreja. Tanto é que para ser o 12º apóstolo, tinha que ter sido desde o batismo de João até as últimas coisas. Veja a importância. Ele tinha que ter sido batizado por João, ele tinha que ter conhecido o ministério de Jesus, visto pelo menos de um daqueles discípulos, e aí ele poderia fazer parte dessa conotação que é a igreja. Então nós seguimos e a terceira, que é a maioria dos batistas creem, que vem do século XVI, onde um grupo se rebelou contra a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, e foram para a Holanda, e de lá, com 30 pessoas, e de lá formaram os batistas, né? Não é essa teoria que nós cremos, embora a maioria das igrejas batistas creem assim. Nós não. Nós cremos que vem de João, Jesus, Jerusalém, e pelas doutrinas que eles ensinaram. Mas eu gostaria hoje estava meditando em Atos, e eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto aqui no capítulo 2. Embora eu futuramente irei falar sobre o capítulo 1 e 2 separadamente. Enquanto eu não entrava, vocês perceberam que estava tocando a web rádio Conservativa Livre Batista. Essa é um ministério que eu tenho na internet e fica no Facebook,
Está lá no Facebook, é Inácio Santos, Facebook /Inácio Santos, e nós colocamos as coisas deste ministério lá. Essa mensagem provavelmente ela irá para a web rádio mais ou menos às 15 para as 8 ou 8 horas da noite no dia de hoje. Eu vou estar pondo lá também. Então, Atos, ele foi... nós vamos meditar em Atos capítulo 2, e versículo 37. A conversão de 3.000 pessoas. Mas nós precisamos situar-nos onde estamos. Toda vez que uma pessoa vai ler um capítulo da Bíblia, ela precisa se situar. Por que ela precisa se situar? Porque nós temos que saber algumas coisas para não errarmos na interpretação. Então nós precisamos saber algumas coisas para não errarmos na... Dei uma saída aqui. Para não errarmos no saber daquilo que está sendo ensinado. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui um pouquinho. Aqui eu estou me vendo no computador, e então desapareceu lá. Mas nós precisamos então nos situarmos em algumas coisas para nós podermos saber interpretar o texto. Muitas pessoas eles pegam qualquer texto da Bíblia e eles simplesmente falam que é para os nossos... também é para os nossos dias. E não é. Nós temos que saber quem está escrevendo, para quem está escrevendo e onde está escrevendo. Porque quando você ver essa situação, você se situa. Não, olha, aqui estava escrevendo para tal igreja, para tal carta, em determinada função, em determinado tempo. A Bíblia e os batistas, eles pregam sobre a racionalidade. É o culto racional, Romanos 12:1. Eu tenho que estar falando e tem que ter conexão com aquilo que eu estou falando. Né? Então, nós temos que voltar aqui no capítulo 2, em versículo 1. Diz assim, ó, e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então aqui eles estavam cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ou seja, 50 dias após a morte de Jesus. Essa é a situação que estava acontecendo aqui. 50 dias depois. Que era a festa de Pentecostes. E o que acontecia aqui? Que eles estavam todos no mesmo lugar. Estavam reunidos. Veja que só vou trazer um pouquinho desse ponto antes de que
que eles já estavam reunidos no mesmo lugar. A maioria dos sistemas batistas, eu não vou nem entrar em outros sistemas, mas batistas, acredita que a igreja ela nasceu depois do capítulo 2 de Atos. E aqui nós podemos ver que eles estavam todos concordemente no mesmo lugar. Alguém pode me falar assim, mas não, realmente eles estavam aí reunidos nesse dia. Mas se você voltar um pouquinho, capítulo 1 e versículo 13, diz assim: E então subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Pedro. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então aqui nós vemos que eles já estavam reunidos antes do capítulo 2 e o 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio do discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas reunidos. A palavra reunidos quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer igreja. Então, nos versículos 13 a 16, a 15 de Atos, já existia uma reunião, que é essa igreja que Jesus organizou, colocando os apóstolos no seu fundamento. Eles estavam todos aqui. Inclusive elegeram o 12º apóstolo, que caiu, né, em Matias. Então o capítulo 2 não quer dizer, aí um erro grande, dizer que a igreja iniciou em capítulo 2, porque em capítulo 1, de 13 a 15, eles já estavam reunidos, todos os apóstolos. E aí eu tenho que ir lá para o capítulo, a Bíblia explica a Bíblia, eu tenho que ir lá para o capítulo 1 de 1 Coríntios 12, 28 e saber que no fundamento foi colocado os apóstolos. Então se os apóstolos estavam reunidos aqui no versículo 13, todos eles estão aqui, menos o Judas, então a igreja não iniciou em capítulo 2. Eles estavam aqui, como o capítulo 1 disse, Jesus falou para eles, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que eu mande vocês sair, que é a vinda do Espírito Santo. Vocês fiquem lá. Quando o Espírito Santo revestir vocês de poder, aí vocês podem sair. Por quê? Porque Jesus já havia partido. E Jesus falou que ele deixaria um consolador, alguém que ia dirigi-los. Então Jesus falou assim, ele vai descer sobre vocês e vai revesti-los de poder, mas só foi aquela vez, uma vez para sempre. Então vamos lá para o nosso texto agora, meditar um pouco nele, que é a conversão de 3.000 pessoas. Aqui eu não estou falando de número de pessoas, até porque hoje as doutrinas que nós pregamos, nós não oferecemos cura, nós não oferecemos riqueza, nós não oferecemos tantas coisas que as igrejas por aí oferecem. E as pessoas querem coisas materiais primeiro. Jesus, no seu ministério, nós podemos perceber que as pessoas também buscavam as coisas materiais, principalmente na multiplicação de pães. Mas você também pode ver uma coisa, na multiplicação de pães, Jesus primeiro deu a palavra. Depois ele deu o pão, porque eles estavam longe da cidade. Mas Jesus dá primeiro a palavra, a mensagem que Deus mandou que ele pregasse. Jesus era Deus na forma de um homem, porque ele precisava pregar para os homens.
não era para os anjos. Jesus não veio em forma de anjo, em forma de um ser extraterrestre, porque ele precisava conquistar e pregar a mensagem para homens. Por isso Jesus nasceu de uma mulher, para se tornar um filho como todos os homens nascessem. Então, ninguém podia questioná-lo que Jesus não era uma pessoa e não cansava, não tinha os atributos de um homem. Jesus era um homem. Então, e ele sempre falou, olha, vocês querem me seguir? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde dormir. Eu ando a pé. Né? Jesus não andava de avião. Mas alguém pode falar, na minha época não tinha avião, mas tinha outros meios. Né? Tinha outros meios que as pessoas abastardas, elas não andavam a pé. Elas andavam em outros meios da época bem aconchegantes. Tanto é que nós podemos ver que quando Filipe encontra aquele homem lá em Atos 8, ele estava numa carruagem. Ele não estava andando a pé. Ele era um mordomo, ou seja, ele era uma pessoa da parte financeira da rainha Candace. Então as pessoas tinham naquela época formas, como nós temos hoje, de privilégios, de pomposidade. Mas Jesus não, Jesus andava a pé. Jesus, na maior parte dos seus trajetos, que era de 50, 80, 100 quilômetros, Jesus andava a pé. E ele não oferecia nada mais que a palavra. Vejamos aqui no texto. Capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, foi depois da descida do Espírito Santo, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aqui eles ouviram todas aquelas instruções. No ato capítulo 2, nessa época da festa do Pentecostes, estava em Jerusalém grande parte de judeus de todo o mundo e pessoas de todo o mundo que tinham algum laço com o judaísmo, e essas pessoas elas iam lá para prestar culto. Por isso que eles ouviram falar nas suas próprias línguas de onde eles estavam. E Pedro explicou que às 9 horas da manhã não era para ninguém, aquilo era algo de Deus, que não era para ninguém estava bêbado ali, ninguém tinha tomado nada, era um costume judaico dessa hora as pessoas estarem trabalhando e fazendo os seus afazeres. E então esses homens ouviram isto, e além deles ouvirem, a Bíblia fala que compungiram em seu coração. Quer dizer, a palavra tocou no coração dele. A palavra compungir é amolecer, abrir. Eles abriram seus corações para aquilo que Pedro tomou a palavra ali já. Pedro já começa a se destacar, tomar para si o que Jesus falou para ele: apacenta o meu rebanho. E ele começa a explicar. Então essas pessoas, eles compungiram, abriram o coração para aquilo que Pedro estava pregando. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então, quando uma pessoa ouve a mensagem, alguma coisa da Bíblia, a primeira atitude dela, tanto se ela já for cristã, quanto se ela não for cristã, é ela perguntar o que ela pode fazer. Se essa pessoa fazer essa pergunta interiormente ou mentalmente, essa pessoa ela está apta a ser uma pessoa salva. Por quê? Porque só a partir deste momento é que
o Espírito Santo ele pode agir na vida desta pessoa. Não adianta tentar entender Deus primeiro. Eu já conheci pessoas, os gregos, a Bíblia fala dos gregos, eles procuraram conhecer Deus primeiro para depois aceitar. E Jesus ele vinha mostrando que primeiro você precisa acreditar, abrir seu coração, como esse homem estava falando, para depois então conhecer. Porque conhecer Deus leva anos, é eternidade, é o Criador, não dá para se conhecer. Mas a palavra, o que faremos, somos irmãos? O que então aconteceu tudo isso? O que eu tenho que fazer? Eles perguntaram, várias pessoas. E o versículo 38 diz: então disse Pedro, arrependei-vos. A primeira coisa que Pedro fala é arrependei-vos. Jesus veio a este mundo porque quando Deus colocou Adão e Eva lá no Éden, aquilo era um teste para Adão e Eva, se eles iriam obedecer a Deus ou não. Eles são chamados nossos pais. E eles desobedeceram. Deus falou para eles, não coma do fruto da árvore, e eles comeram, e eles desobedeceram, e eles foram expulsos do paraíso. E o paraíso simboliza o céu. Então, a partir dali, como Adão e Eva representavam a raça humana, e nós somos descendentes deles, todas as pessoas que é nascida de mulher, de homem, nascida de mulher, né, que é nascida, filhos de um casal, todos estão fora do paraíso. O paraíso é o céu. Então nós estamos fora do céu. Então esses homens eles entenderam. Aí Pedro falou assim: ó, primeira coisa que vocês precisam fazer é arrepender-se. Arrepender-se dos seus pecados. Por quê? Porque a Bíblia fala que Lúcifer, que é o nosso adversário, que é Satanás mais conhecido, ele usurpou o poder da terra. E ele fez com que o homem cada vez mais pecasse. Então, o homem é pecador por natureza. Às vezes nós falamos assim, mas hoje nós estamos mais propensos a pecar, porque o mundo está a tecnologia avançada, mas se você voltar na Bíblia, em capítulo, se não me engano, 4 de Gênesis, onde tinha Caim e Abel, só tinha os dois. E Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio. Não tinha tanta tecnologia, não tinha nada. Quem é que colocou no coração de Caim para matar o irmão? Lúcifer. Ou seja, o pecado. Né? Nem foi ele mesmo. O coração dele se rebelou. Então ali mostra que o homem já era mau. Assim, quando ele caiu e ele conheceu o mal entrou nele. E ele então só cumpriu como nós cumprimos. É diferente de Deus. Deus conhece o mal, mas o mal nunca entrou nele. E a diferença de Adão e Eva foi que quando eles comeram o fruto, o mal entrou para dentro deles. E todos nós temos o mal dentro de nós. E aí ele fala, arrependei-vos, nós precisamos tirar o mal de dentro de nós. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. E arrepender dessa situação que nós estamos, que as pessoas estão. O mundo inteiro está assim, caído. A Bíblia fala que em outros versículos que todos pecaram e destituídos, quer dizer, longe estão de Deus.
Então Jesus veio, e o Pedro explica aqui o que tem que fazer para sair dessa condição, porque Pedro sabia que Jesus pregou todo o seu ministério, 3 anos e meio, ensinando isso, que tinha que o pecado sair de dentro do homem. Então, como é que faz? Pedro, arrepende-te. O que é arrepender? É você parar, pensar, falar, não, realmente eu estou errado. Realmente o mal está em mim. E mesmo arrependido, o mal ainda vai continuar em nós. Mas aí nós temos então alguém que pagou pelos nossos pecados, que foi quando Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados, pelos meus, pelo seu e por todos aqueles que crerem em Jesus. Quem não crer em Jesus, a Bíblia fala que já está condenado. A Bíblia fala que já está, João 3, e 17 e 18. Jesus fala, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Porque se você ler na Bíblia, qualquer Bíblia, que tem João 3 e 17 e 18, fala que o mundo está condenado. Não adianta você falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Porque existe um outro versículo em Mateus 7, que fala assim, que quando Jesus voltava, vão falar assim, Senhor, nós não fizemos isso em seu nome, nós não expulsamos, nós não fizemos culto, nós não íamos na igreja, nós não fazemos isso, fazemos aquilo, nós não fazíamos penitências, nós não acendíamos vela, nós não subíamos escada de joelho. Jesus falou assim, olha, eu nunca vos conheci. Por quê? Precisa arrepender. E arrepender vai remeter a pessoa agora a ter uma vida pautada dentro da Bíblia, como a Bíblia ensina. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora entra Cristo na história. Né? Você foi batizado em nome de quem? Você em nome de Jesus Cristo. Continuando, em remissão de pecado. Remissão é remir. Arrepender e crer e ser batizado para remissão, para tirar o pecado que nós chamamos de pecado original, que é aquele pecado que foi expulso do paraíso. E aí Jesus fala, eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao céu, se não for por mim, Jesus. Então as pessoas, elas são pecadoras. Se elas não crerem, não se arrepender para remir, para tirar do seu pecado, elas irão perecer. E perecer onde? No inferno, no lago de fogo, por longe de Deus. E Deus fala assim, eu mandei Jesus para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E recebereis o dom do Espírito Santo. Esse receber o dom é gift em inglês. Dom quer dizer receber o presente. O Espírito Santo é um presente. Por quê? Porque naquela época que Jesus nasceu, cresceu e ficou com 30 anos e depois começou o ministério com 33 anos, ele partiu. Quando ele partiu, a terra ficou sem aquele que guiasse. E o dom aqui, receber o presente de ter o Espírito Santo, Jesus falou assim, eu vou, enquanto eu não for, o Espírito Santo não pode descer. Então por isso Jesus foi e deixou o Espírito Santo conosco. Batizou a igreja em Atos 2, e hoje toda aquela pessoa que crê que seus pecados são remidos, ele tem o dom do Espírito Santo, ou seja, ele tem o Espírito Santo dentro dele. 1 Coríntios 6 fala disso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em nós. 1 Coríntios capítulo 1 e os versículos A14 até o 16 no finalzinho, fala que existem 2 tipos de pessoas. As pessoas naturais que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia, que não vivem como a Bíblia ensina, e as pessoas espirituais, que são aquelas pessoas que vivem como a Bíblia ensina. 39.
Porque a promessa vos diz a respeito a vós, que estava falando, vocês, o que nós vamos fazer, a vocês que estão perguntando, a vossos filhos e a todos que estão longe. Eu estou no Brasil, tem gente que está no continente africano, tem gente que está no continente americano. Então, a promessa é para mim, para você, para aquele, para todos. Tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Como é que Deus chama? Pela palavra de Deus. Às vezes a pessoa está lendo a Bíblia e nunca entende. Às vezes alguém está ensinando de forma errada. De repente você recebe alguém que ensina a palavra certa. Então, tanto perto quanto longe, tantos quanto nosso Senhor chamar. 40. E com muitas outras palavras, isto testificava, falava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É a mensagem de Deus, de Jesus. Vocês não têm nada do mundo. Nós vivemos no mundo, mas aquilo que o mundo ensina não é o que Deus ensina. Nós podemos ver hoje muito bem isso. As coisas que a sociedade faz, as coisas que a política faz, as coisas que se estão fazendo no dia a dia. Você fala assim, mas não é possível que isso está acontecendo? Por quê? Porque é uma geração perversa. Não é uma geração de Deus. Deus, Ele falou, salvai-vos, saia dessa geração. Mas como é que eu saio dessa geração? Eu saio dessa geração conhecendo a Bíblia. Como Deus quer que as pessoas vivam. Essa é a forma de sair da geração perversa. É a forma de não concordar com muitas coisas que o mundo quer. Aborto, roubos, vícios, festas, bebedeiras, homossexualismo, casais invertidos. Tudo isso é o mundo perverso, que cada dia está ficando mais perverso ainda. E vai ficar. E a mensagem de Pedro aqui é: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, para que vocês tenham o Espírito Santo e que vocês salvem-se desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam sua palavra. Olha aqui, é uma coisa interessante. Como é que a pessoa recebe a palavra? De bom grado. Não é forçado. Não é você ter que... é porque é meu filho, nasceu no meu lar e ele tem que ser cristão. Não, isso não é bom grado. Bom grado é quando a pessoa ouve a mensagem, ouve a palavra, compunge seu coração, amolece seu coração, deixa ele pronto para receber a palavra, e essa palavra convence essa pessoa pelo Espírito Santo, não é pelo pregador, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. A Bíblia fala isso. Convence do pecado e do juízo. São 3 coisas lá que fala em João, se eu não me engano, 16. Então, essa pessoa de bom grado, de boa maneira, ela recebe. Ela não recebe porque ela quer agradar o outro, ela quer agradar o pai, ela quer agradar o marido, ela quer agradar a esposa, ele quer agradar aquele grupo. Não, ele recebe porque ele entende que se ele não se arrepender, que se ele não crer em Jesus, que não remir seus pecados, ele não irá para o céu. Então, de bom grado receber a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
Agregado porque se tinha 3 mil almas, você fala assim, mas por que a gente não consegue 3 mil almas? Porque naquele dia ali em Jerusalém, tinha gente de todos os lugares do mundo. Que é um outro erro as pessoas falar que é língua estranha. Não, ali eles entenderam na sua própria língua, quer dizer, glossas, em grego, idiomas. A Bíblia não fala língua estranha. Existe língua estrangeira. De estrangeira o pessoal passaram para estranha. Não, estrangeira. Glossas. Então por isso que tinha muita gente, converteu muita gente. O lugar que você estiver, pode que se converta um, às vezes não se converte ninguém, porque as pessoas não querem seguir Jesus. Jesus nos falou no ministério dele, uma certa hora, ele falou assim, virou para os apóstolos e disse para eles, quer vocês ir também? Já não tem mais ninguém comigo. Ninguém me quer. Vocês querem ir também? Aí Pedro falou assim, Senhor, para onde vamos nós? Se o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Então nós seguimos Jesus porque nós sabemos que Deus, em Jesus Cristo, tem-se a palavra da vida eterna. E 42 diz assim, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma outra coisa, quando a pessoa crê, recebe a palavra de bom grado, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, eles ensinaram. Nós temos carta de Pedro, nós temos carta de Paulo, nós temos carta de João, né? Nós temos cartas de Tiago. E nem todos os apóstolos escreveram, mas nós temos as cartas da maioria deles, que eles escreveram ensinando como as igrejas deveriam proceder e como os cristãos que estavam nessas igrejas deveriam viver. E como Deus queria que as pessoas fizessem. Então, assim, o nosso código de vida espiritual de Deus está na palavra de Deus. Não é eu ir numa igreja, eu fui revelado, que não existe revelação. Tudo está escrito na Bíblia. Se você não achar na Bíblia, é falso. É falso. É leite falso, como diz Pedro, capítulo 2. Não é leite puro. O puro leite, ele edifica. Mas o leite falso, que é aquele que se coloca água para se vender mais, né, para se fermentar, esse é um leite que te deixa fraco. Então na Bíblia está escrito, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Então nós, batistas, nós cremos nesse código de doutrinas batistas, que nada mais é do que um resumo daquilo que a Bíblia nos ensina, o cerne de como seguir. Não é andar de qualquer jeito. Eu sou cristão, mas eu ando do jeito que eu quero. Eu conheci pessoas na internet, eles falam, não, eu sou crente, mas aí a pessoa diz palavrão, aí a pessoa faz coisa errada, engana os outros, trapaceia as pessoas. Isso não é cristão, porque a Bíblia fala que você tem que ser justo, certo? Que você não deve mentir, que você deve ajudar os outros quando puder. Então, está tudo aqui. O que se deve fazer. Então tem que se viver um código doutrinário. Eu não posso viver de acordo com o que eu acho. O achismo. Não, ele está falando aqui, olha, essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Porque agora tem acesso a Deus. Quando a pessoa crê, recebe o Espírito Santo, seus pecados são perdoados. Pecado original, primeiro, né? E depois os demais pecados. E não é que a pessoa que acredita em Jesus, que é o crente, nunca vai pecar. Vai pecar. Pedro pecou várias vezes. Outros apóstolos pecaram várias vezes. Mas a Bíblia fala que nós temos um advogado, que esse advogado, ele sempre está a nosso favor. Por quê? Porque foi o sangue de Cristo que nos remiu. Nada mais, uma vez que crê em Cristo,
salvo para sempre. E aí ele continua, em toda alma havia temor, que é o temor de Deus, o temor da palavra, não usar o nome de Deus em vão, ter um certo respeito por Deus e a sua pregação e as suas coisas, ter um certo respeito pela igreja, ter um certo respeito pelo pastor que Deus coloca naquela igreja. Então assim, tem certas... temor. O temor é o respeito pelas coisas que Deus organiza. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. O ensino da Bíblia é grupos, né? Não é viver sozinho, viver em grupos. Seja grandes, seja pequenos, seja congregações grandes, congregações pequenas, de 2, 3, mas em grupos pequenos. Né? Onde tiver 2 ou 3, quer dizer, não é não é grupo. Grupo é a partir de 2 pessoas a mais, pode ser uma igreja. Não há forma de dizer assim, não tem como formar uma igreja em países que não deixam, por exemplo, pregar a palavra de Deus, mas pode ter 2 pessoas e formar uma igreja ali, não tem problema. 44, e todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. O 45 é a caridade, vendiam suas propriedades, bens e repartiam todos segundo cada um havia de mistério. Sempre está ajudando. Nós ajudamos os de dentro. Gálatas fala que nós precisamos ajudar os domésticos da fé, aqueles que creem como nós cremos no Evangelho. Participando desse grupo de pessoas na África, eu tenho ajudado e tenho visto outros irmãos também ajudar. Eles não têm dinheiro, mas eles vão lá e ajudam a pessoa a fazer certas coisas, a cobrir sua casa. Então, isso é ajuda mútua. 46. E perseverando unanimemente todos os dias no templo. Um templo é num lugar. E partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que havia de salvar. Quem acrescenta as pessoas à igreja é o Espírito Santo, é Jesus, final, que é o Senhor. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A função nossa de salvos e congregados em grupo é de pregar o Evangelho àqueles que não conhecem. Não por força e nem por violência, mas mostrar para eles que eles precisam, como Pedro falou no 38. Então disse Pedro, arrependei-vos. A função do evangelismo é essa. Vocês precisam arrepender. Vocês precisam ser batizados. Vocês precisam crer em Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão de pecados. Nós temos o pecado original, descendência de Adão. Adão foi expulso do paraíso. Todos os homens são pecadores. E todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E aí João fala, né? João 1, se não me engano, 11, e todos aqueles que creram em Jesus Cristo, aceitaram os seus ensinamentos, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Também diz que nem todas as pessoas são filhos de Deus. O próprio João, esse mesmo escritor, lá em João 3, capítulo 10, ele fala que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Só que as pessoas não aceitam esse ensino bíblico. Existem os filhos de um e os filhos de outro. Então você precisa saber de que lado você está. Você é filho de quem? De Deus? Até vou ver se eu consigo ler esse versículo aqui. É 1 João, lá no finalzinho. Se eu não me engano, é capítulo 3. Versículo 10. Diz assim, ó. Eu vou ler o 8.
1 João 3, 8, depois o 10. Quem pratica o pecado é do diabo. O pecado não é só as coisas ruins. O pecado é você não fazer as coisas que Deus quer que se faça. Porque o diabo peca desde o princípio. Desde que Deus criou o anjo, que ele vem no seu coração pecando. Ele enganou Eva, ele enganou Adão. Ele pôs no coração de Caim para pecar. Ele pôs no coração de Judas para trair Jesus. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Toda essa destruição da terra, toda essa terra ruim que nós temos hoje, é por ação dele. Porque ele faz isso desde o princípio. Para isto o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Como é que Jesus desfaz? Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, aceita, se torna filho, e essa pessoa então passa a entender os ensinamentos de Deus, porque Deus fala, não matarás, não roubarás, não vingarás, mas deixa para mim fazer essas coisas. Então ele veio para desfazer. E o 10 diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça é aquilo que é certo. Se você sabe o que é uma coisa não se pode fazer e faz, é injustiça. A justiça é fazer o que é certo. Se tiver alguma coisa em determinado local, você sabe que não é sua, e você passa lá e você pega aquilo para você, você está cometendo pecado. Por quê? Porque é injustiça. Injustiça, você, na sua consciência, você sabe que aquilo não é seu, que é de alguém, que pode ter esquecido lá, que pode ter perdido, e você pega e leva para sua casa. E isso é pecado. Por quê? Porque é injusto. Ou quando alguém vai atrás da coisa, sabe que está com você, você fala, não, eu nem vi. E isso manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então tem as pessoas, nem todo mundo é de Deus. Né? A gente vem em família, a gente não pode julgar porque todos nós somos filhos de Deus. Não é bem assim. João, como diz aqui em Atos, e João 1, eu vou ler porque eu gosto de mostrar na Bíblia, eu sempre ensino aqueles que aprendem comigo também fazer a mesma coisa. Não ficar só falando, mas mostrar lá onde está escrito. Diz assim, olha, João 1, Evangelho de João 1 e 11. 10 e 11 e 12. Está 11 10, 1 e 10. Estava no mundo, Jesus. E o mundo foi feito por ele. Então ele é Deus. E o mundo não conheceu. O mundo é as pessoas. 11. Veio para o que era seu, judeus. E os seus não receberam. As pessoas não quiseram os seus ensinamentos. Ou seja, o ensinamento de Deus. Mas olha, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só isso? Não. Aos que creem no seu nome, aos que creem na sua mensagem. Aí terminando com o versículo 37 de Atos 1 e 37. 2 e 37. E ouvindo eles isto, compungiram o seu coração. Quer dizer, abra seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Pergunte também, o que faremos, né, o que nós faremos para termos a vida eterna, para sermos de Deus, para sermos do seu povo? Você é do povo de Deus? Você é filho de Deus? Ou você é filho do outro? De quem você é filho? Você pode tomar essa decisão agora. E Pedro falou, arrependa. Arrependa, diga que você está errado, fala assim, não, eu creio que Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue, porque o sangue foi o preço, era a única forma de pagar por pecados. Tinha que morrer. Por isso Jesus veio na forma de homem, e não na forma de anjo.
porque ele precisava salvar os homens. E o sangue dele era igual o meu sangue, o seu. Só que o meu sangue tem pecado, porque Adão pecou e Eva também, foram expulsos do paraíso. Mas Jesus, quando foi tentado, que ali era o paraíso, que ofereceu para ele todas as coisas, ele venceu. E ele vencendo, ele venceu aquela tentação. E recuperou de novo para nós aquilo que era para ser do homem. E agora só Deus só oferece, ele oferece para o homem de volta, mas com uma condição. Você tem que crer que eu morri por você. Se você crer nisso, você está salvo e você tem a vida eterna e você vai viver eternamente com Deus. A alma não morre, o corpo morre. Mas a Bíblia diz que no futuro nosso corpo vai retornar. Mesmo que você morrer, ele vai retornar e vai um dia encontrar com Deus e Deus vai julgar. E aqueles que forem de Deus vai ficar com Deus. E aqueles que não são de Deus, a vida não acabou, vai ser lançado no lago de fogo na eternidade com seus próprios corpos. Então, o que faremos? Crer em Jesus e salvar-nos dessa geração perversa. Então, esse é o estudo, é a pregação, é a mensagem que eu deixo no dia de hoje, 13 de abril de 2025, para a missão e para todos aqueles que quiserem fazer parte de uma missão. Tenho a web rádio conservativa, que está lá no meu Facebook, Inácio Barbosa, facebook.com/Inácio Santos. Você pode ali entrar e ali vai ter, então, sobre os verdadeiros batistas, sobre aquele grupo que vem desde Jesus. E você pode, então, conhecermos. E em qualquer lugar do mundo poderemos ter uma missão, então, que prega a palavra verdadeira. Fique com Jesus. Eu vou deixar um pouco para terminar, mais um pouquinho da rádio, e eu digo a todos que ouviram, muito obrigado, e que Deus abençoe cada um que ouviu, cada pessoa que dispôs desse tempo, e que ela possa ser ricamente abençoada por Deus, principalmente na sua vida espiritual. Aqueles que não têm Jesus possam crer, abrir seus corações, e aqueles que têm Jesus possam nutrir suas almas, quer dizer, ficarem mais fortes, fortificados. Né? Existe um versículo em 1 Coríntios 15, 58, que fala que a gente tem que fortificar cada dia, A palavra de Deus é o alimento. Nosso corpo precisa de comida para ele se manter. A alma também precisa da palavra de Deus, dos ensinamentos bíblicos, para ela se fortificar. Porque senão a pessoa fica fraca, e ela vai ficando fraca, e ela fica desnutrida, e ela começa a ficar longe de Deus. E não é isso que Deus quer. Deus deixou toda a Bíblia para nos ensinar assim. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Orem por esse ministério chamado Missão Batista Livre Conservativa. Amém? Vou deixar um pouquinho da rádio para vocês.